Meu colofé a todos, meu nome é Luiz Carlos e hoje a gente vai falar sobre os espíritos. Eu acho que vocês devem se lembrar que nós lançamos um vídeo na internet onde a gente falou da mediunidade. E eu sei que muitas pessoas com certeza se interessaram pelo assunto, gostaram do que a gente disse. E hoje a gente vai falar sobre os espíritos. Porque quando a gente fala de mediunidade, a gente fala de espíritos. Claro, porque o que é a mediunidade? Só para a gente retomar, porque eu sei que algumas pessoas talvez queiram fazer uma ligação, nós já sabemos que a mediunidade é justamente aquela faculdade que algumas pessoas têm, vamos falar dos médiuns, aquela faculdade que existe da ligação, que estabelece a ligação entre os espíritos e o mundo material. Então, essa é uma definição que a gente já deu a vocês, mas hoje a gente vai falar sobre os espíritos. A primeira pergunta que eu sei que vai surgir é: o que são espíritos? Eu sei que todos vocês aí têm uma história para contar, com certeza, de um fantasma, de uma assombração, de uma alma penada, de uma visagem, o nome que vocês quiserem dar aí, que vocês já ouviram alguém contar alguma história de fantasmas. Então, a gente vai pensar qual é a definição que a gente poderia dar sobre espírito. E eu posso dizer para vocês que o espírito, se nós pensarmos na doutrina kardecista, o espírito, na realidade, o que ele é? O que é exatamente o espírito? O princípio inteligente do universo. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nessa palavra, princípio, nessa expressão, princípio inteligente do universo. Então nós temos aí, se a gente fala de universo, a gente está falando do todo. E de onde vêm esses espíritos? De algum lugar, né? A gente sabe que os espíritos eles são criados, vamos falar um pouquinho aí da nossa doutrina, são criados ignorantes e todos são criados no mesmo nível e a partir daí eles começam a evoluir. E como é que eles evoluem? Através das reencarnações. Então a gente sabe que os espíritos começam, evoluem e vão chegar com certeza a algum lugar. A gente vai falar de mundos. Quando a gente falar dos mundos, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas hoje a gente vai falar principalmente dos espíritos. Então, retomando aí para aqueles nossos amigos que gostam de anotar tudo no seu caderninho, espíritos, o que são os espíritos? Vamos falar o princípio inteligente do universo. Agora, cada pessoa, cada espírito, na verdade os espíritos são individualizações, nós temos aí, da inteligência maior. Então, se nós pensarmos no todo, nós temos pequenas centelhas, que são os espíritos, que saem, que formam essa grande união. Então, essas centelhas são os espíritos. Eu queria que vocês se lembrassem que nós fazemos parte de uma coisa bem maior. Aí uma coisa que eu sei que alguns leitores, alguns internautas, vão perguntar. Não leitores, mas internautas. Vão perguntar assim: quando a gente fala de espíritos, os espíritos são todos iguais? Claro que não. Aqui na Terra, nós somos todos iguais? Também não. Nós sabemos que existem pessoas que são mais estudiosas, pessoas que são menos estudiosas, pessoas que gostam de viajar, pessoas que não gostam de viajar. Então, nós sabemos que há diferenças entre as pessoas. Quando a gente fala do mundo espiritual, existem essas diferenças também. Então, eu posso falar de espíritos que são perfeitos e de espíritos que são imperfeitos. Então, vocês estão vendo que espíritos perfeitos, vocês vão lá, mas perfeitos em relação a quê? Nós temos duas palavras que, quando a gente falou de mediunidade, eu falei de moralidade e eu falei de intelectualidade. Existem duas palavras que nós sabemos que são importantes. Por quê? Quando a gente vem para a Terra, eu estou falando da Terra porque nós estamos aqui, nós reencarnamos, nós vamos fazer um programa sobre reencarnação, mas eu posso adiantar para vocês que qual é o objetivo maior para que a gente venha para a Terra? Nós já sabemos que é uma evolução. Nós precisamos evoluir. E vocês vão me perguntar, evoluir é o quê?
Nós devemos aumentar o conhecimento. Tudo que nós aprendemos, que nós absorvemos, faz com que a gente evolua. Então, quando eu falo de evolução, eu falo de uma evolução moral e eu falo também de uma evolução intelectual, conhecimento. Então, aqueles espíritos, retomando o que eu havia dito para vocês, aqueles espíritos que já alcançaram o grau máximo de evolução moral e intelectualmente, esses espíritos são considerados espíritos perfeitos. Que não é o nosso caso, evidentemente, porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, que vocês sabem, né? Quando a gente fala de planeta, de mundos, a gente pode falar um pouquinho disso. E a Terra é considerada um planeta de provas e expiações. E então nós somos espíritos imperfeitos. Bom, aí vocês vão me perguntar, mas esses espíritos imperfeitos, o que caracteriza essa imperfeição? Bom, primeiro, a questão da ignorância. Ignorância é uma palavra que eu queria que vocês observassem. Por que ignorante? Por que eu digo que o espírito é ignorante? Porque ele não tem aquele conhecimento. Ou seja, ignorante não é porque ele é grosseiro, mas é porque falta a esse espírito o conhecimento. Então a gente tem uma palavra, ignorância, a gente pode falar disso. Uma outra palavra é o orgulho. Porque nós sabemos que existem muitas pessoas que são muito orgulhosas. E assim, no mundo espiritual, a gente também tem espíritos que são orgulhosos. Então a gente tem aí, vejam bem, duas palavras: ignorância, orgulho. Temos também a questão da inclinação ao mal. Existem espíritos que gostam de fazer o mal. Aqueles espíritos que às vezes querem perturbar as pessoas, que querem atrapalhar os caminhos das pessoas, que nós vamos fazer um programa, eu queria que vocês prestassem atenção sobre isso, nós vamos falar sobre espíritos obsessores. E quando nós falarmos sobre obsessão, vocês vão entender que nós vamos falar exatamente daquelas fases que a gente encontra, né? Quando a gente fala da doutrina, a gente vai falar de fascinação, de subjugação, de dominação simples, de obsessão simples, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não hoje. Hoje eu quero falar sobre os espíritos. Voltando, então nós já temos aí orgulho, nós temos aí ignorância, nós temos aí inclinação ao mal, egoísmo. É uma palavra que vocês conhecem bem, né? Egoísmo, as pessoas que são egoístas. Existem espíritos que são egoístas. É meu e não é mais ninguém. Paixões. Onde vocês aí nunca se apaixonou por alguém, hein? E não ficou enlouquecido, querendo fazer algo, querendo destruir tudo por causa dessa pessoa? Paixões que são descontroladas, desmedidas. A gente sabe até que tem pessoas que cometem, né, até verdadeiros assassinatos. Então, quando a gente fala de espíritos imperfeitos, a gente fala exatamente desses espíritos que têm ainda, lá no seu bojo, essas palavras: ignorância, orgulho, inclinação para o mal, paixões que são descontroladas. Porque a própria palavra paixão já lembra uma coisa muito inflamada, que a gente não consegue se controlar. Então eu queria que vocês prestassem atenção sobre isso. Bom, quando a gente fala de bons espíritos, eu queria retomar a ideia dos bons espíritos, porque a gente falou de espíritos perfeitos e eu posso falar de bons espíritos. E o que caracteriza um bom espírito? É exatamente o desejo de servir. Nós estamos aqui no planeta. Claro que a gente está aqui para aprender, mas a gente também está para servir. Nós já conhecemos uma frase: aquele que não serve para servir, não serve para viver. Gostaram dessa frase, né? Aquele que não serve para servir, não serve para viver. Então vocês estão vendo que essa frase é bem importante, ela é bem profunda. Bom, aí vocês vão me perguntar, esses espíritos, bons espíritos, o que caracteriza essa bondade desses espíritos? Nós temos aí uma coisa interessante, que é justamente, como eu falei para vocês, a primeira capacidade de servir, e ao mesmo tempo, alguns espíritos nós sabemos que eles têm a sabedoria, e outros a bondade. E mais um elemento, a ciência. Existem espíritos que têm um grande conhecimento, até científico. Então nós temos aí
Vamos falar ciência, sabedoria, bondade. Lembrem-se de 3 palavras: ciência, sabedoria e bondade. Agora, os mais adiantados, o que acontece com esses espíritos que são os mais adiantados? Eles têm tudo isso junto. É interessante. Eles têm sabedoria, eles têm ciência e eles têm bondade. Então eu consigo fazer um pacote aí completo. Então esses espíritos são os espíritos que são chamados espíritos superiores. São eles que nos orientam, que nos ajudam, que nos auxiliam, tudo mais. Bom, agora voltando. Vocês vão me falar assim, como é que a gente se comunica com os espíritos? Lembra da mediunidade? Como é que a gente se comunica com os espíritos? A gente sabe que tem que ter um médium, que é um veículo, que faz essa ligação, que estabelece esse elo entre as duas partes, entre o mundo material e o mundo espiritual. E isso vocês já sabem. Curioso para vocês, quando a gente fala de espírito, vocês vão se lembrar que eu falei de espírito e falei de alma. Eu disse para vocês que o espírito é algo que está fora e a alma está no corpo. Isso para vocês entenderem didaticamente. E a gente tem uma palavra que eu queria que vocês se lembrassem dela, que é o perispírito. E eu sei que vocês vão me perguntar, o que é perispírito? O perispírito, na realidade, é um elo de ligação do espírito com o corpo. Então pensem que há 3 coisas. Existe o espírito, existe o perispírito e existe o corpo. Então o perispírito, na realidade, ele é essa ligação, digamos uma ligação fluídica entre o espírito e o corpo. Então o que acontece ali? O espírito vai produzir impressões no perispírito que vai produzir isso no corpo. Então vocês estão vendo como é interessante, né? Esse processo. Nós passamos por esse processo, nós encarnados sofremos esse processo. Nós temos um espírito que se transforma em alma, que somos nós, um perispírito e um corpo material, que a gente sabe que quando há, que a gente chama de morte, esse corpo vai ser destruído e a gente volta ao mundo espiritual. Vocês vão me perguntar se o perispírito ele vai ser destruído quando a gente morre? Não. A gente mantém esse perispírito. Ou seja, aquela forma que a gente tem agora, a gente vai ter a mesma forma no mundo espiritual. A diferença é que nós não temos mais o corpo material. Durante muito tempo, esse perispírito vai se manter. Quando nós, se for o caso, se a gente tiver que voltar para uma próxima encarnação, esse perispírito vai ser moldado para uma nova missão. Isso é muito interessante, porque vocês estão vendo que nós passamos por várias missões, nós reencarnamos várias vezes. E o perispírito ele vai sendo moldado de acordo com a nova missão, digamos assim, com um novo trabalho. Eu posso falar de missão, eu posso falar de expiação, nós vamos falar disso aí. Mas pensem que quando nós retornamos à Terra, o perispírito vai vir de maneira diferente. E vocês vão me perguntar assim, mas se eu estou aqui na Terra, o espírito que está na Terra e o espírito que está lá na Lua, vai ter o mesmo perispírito? Não. Porque em cada local onde você está, o perispírito vai sofrer influência do meio. Então, se você está na Lua, a gente sabe que na Lua não existe gravidade, por exemplo. Então, a gente sabe que há coisas que existem na Lua que não existem na Terra. Ou se a gente for para Marte, ou para Júpiter, para onde vocês quiserem, fizermos um passeio pelo universo, a gente vai perceber isso. Então, o perispírito, na realidade, ele vai sofrer essa influência do meio onde ele está. E uma coisa interessante, quanto mais o espírito é avançado, mais esse perispírito vai absorver a parte mais pura do planeta. Então, por exemplo, aqueles espíritos que são muito atrasados, vão pegar a parte mais grosseira. Aqueles espíritos que são mais adiantados, vão pegar aquela parte mais sutil do planeta. Então, interessante para vocês perceberem. Viram que vocês têm que evoluir, né? Bom, aí vocês vão falar a questão da sintonia. Como é que acontece a sintonia? Mais uma vez, a gente fala de envolvimento fluídico. Essas expressões vocês vão ouvir falar muito de envolvimento fluídico, são expressões que aparecem o tempo todo. Então, o que é isso? Existe uma sintonia do mundo espiritual com o mundo material. Então, a gente trabalha sempre assim. Por isso que quando a gente fala de espiritismo, não se esqueçam
Existem espíritos encarnados e existem espíritos que estão encarnados, que somos nós aqui. Vocês vão falar, os espíritos fazem o quê? Produzem efeitos. Efeitos físicos, que a gente já ouviu falar disso, efeitos inteligentes. Mais uma vez, eu sei que vocês vão perguntar o que são efeitos físicos. Pancadas, ruídos, materializações, suspensão, levitação, o que vocês quiserem, está tudo aí. Então, são aquelas... O espírito vai produzir isso. Então, às vezes a pessoa... São os fantasmas. Às vezes vocês têm... eu vi um fantasma lá, a porta abriu, não sei o que aconteceu. Vi um vulto ali, quer dizer. Então, a gente sabe que os espíritos vão, às vezes, se materializar, vão mover objetos. Isso tudo a gente já está sabendo. Tá? Então, mais uma vez. Bom, aí vocês vão me falar assim, mas o que mantém, como é que a gente entra em contato com esses espíritos? Através do pensamento. Então, vocês vejam que a palavra pensamento é muito importante. Quando a gente fala de pensamento positivo, pensamento negativo, as pessoas ficam levando na brincadeira, né? Pensamento positivo, pensamento negativo. Será que isso existe? Claro que sim. Porque quando você começa a vibrar numa energia, você vai sentir uma sintonia com essa energia. Então, se eu começo a pensar em coisas ruins, se eu começo a me destruir, se eu começo a falar mal dos outros, eu começo a atrair para mim certos espíritos que não são muito elevados. Vejam bem, o que eu falei para vocês? Que há uma sintonia, uma aproximação, um envolvimento fluídico, o que vocês quiserem. Então pensem, quando eu começo a não ter um comportamento, digamos assim, muito certinho, eu sei que essa palavra certinho é horrível, né? Eu não gosto dela, mas só para vocês entenderem. Quando eu começo a me desviar do caminho, esses espíritos vão começar a se aproximar de mim. Porque a tendência é, se eu sou uma pessoa que cultivo bons pensamentos, eu terei ao meu lado bons espíritos. Agora, se eu não cultivo, vocês imaginam que espíritos vão aparecer. Né? Então, continuando aí. Uma coisa que eu queria que vocês percebessem é o seguinte. Quando o espírito está encarnado, no nosso caso, nós sabemos que a gente está passando, né, cumprindo aí uma missão ou uma expiação. A gente sabe que alguma coisa a gente está fazendo aqui. Agora, quando o espírito não está aqui, que ele está lá no mundo dos espíritos, ou aqui mesmo, né, que, na verdade, os espíritos, nós estamos cercados de espíritos. Vocês não sabem disso, mas os espíritos estão em toda parte, por toda parte. Então vamos pensar o seguinte. Quando a gente fala desses espíritos que não estão encarnados, eles estão onde? Existe uma palavra que se fala que eles estão num estado de erraticidade. E eu sei que vocês vão falar assim, o que é isso, esse negócio de erraticidade? Na realidade, são os espíritos que estão ali aguardando uma possível reencarnação, meditando sobre o que fizeram. Na realidade, são os espíritos que estão fora da matéria. Tá? Então, vão fazer uma reflexão, vão talvez preparar uma próxima reencarnação. Então, são esses espíritos que não estão na matéria. Então, a gente diz que eles estão em erraticidade. Certo? Uma coisa, quando a gente falou de expiação, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque a gente tem uma pequena diferença. Quando eu falo que o espírito está cumprindo uma missão ou ele está em expiação. Quando ele está cumprindo uma missão, a gente sabe que às vezes é um espírito que veio e quis vir, já sabe que está aqui, tem consciência de tudo que está acontecendo, ele já está preparado para tudo. Quando a gente fala de um espírito que ainda está passando pelo processo de expiação, muitas vezes ele sabe também, mas ao mesmo tempo ele não quer aquilo. Ele vem para a Terra cumprir o seu karma, às vezes até meio contrariado. Então existe aquela coisa de que a expiação não é algo, não é que seja ruim, mas não é uma coisa voluntária às vezes. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque quando há missão você sabe que normalmente é uma coisa voluntária. Quando a expiação, a gente sabe que as coisas
às vezes não são tão fáceis assim. Aí vem as provas, né? Que a gente fala de provas. Vocês vão falar o que são provas? São testes. Nós somos testados o tempo todo. Aqui e no mundo espiritual também. Não pensem que os testes só acontecem na matéria. Eles acontecem no mundo espiritual também. Então, quando a gente fala de provas, a gente fala de testes. A gente fala de exames. Na escola todo mundo faz isso. Na universidade também. E o que é uma provação? Vocês já ouviram falar em provação. Fulano está sofrendo provações. Provação é uma situação aflitiva. É algo que te incomoda, que te cai e justamente que te deixa aflito. Gostaram da definição de situação aflitiva? Isto é uma provação. Certo? Quando a gente fala de prova, eu vou retomar essa palavra prova para vocês entenderem que o espírito não se queixa porque ele já está preparado e vai suportar aquilo com muita tranquilidade. Então ele sabe que aquelas provas serão suportáveis. Então quando eu falo de prova, eu estou falando de um espírito que não se queixa porque ele já está preparado para aquilo. Então ele tem uma força interior, ele tem uma resignação, tudo isso. Ele já está preparado para evoluir. Então vocês estão vendo que existem espíritos que não estão preparados ainda, que voltam, muitas vezes, e há espíritos que já estão preparados, que têm consciência desse processo evolutivo. Vocês vão me perguntar, os espíritos, eles podem conhecer os nossos pensamentos? Uma coisa que eu sei que vocês devem estar pensando. Será que ele sabe o que eu estou pensando? Sim. Os espíritos conseguem saber quais são os nossos pensamentos mais secretos. Então, cuidado aí, hein? O que vocês estão pensando, os espíritos vão saber. Então, eles são capazes, até aquilo que a gente quer ocultar, esconder, aquela coisinha errada que a gente fez que ninguém sabe, os espíritos vão saber. Então, por isso que é sério. Quando vocês falarem alguma coisa, mesmo que vocês estejam sozinhos em casa, cuidado. Pode ter algum espírito lá ouvindo, certo? Só para vocês brincarem um pouquinho, que a gente brincar um pouquinho. Bom, então, voltando à questão, que eu queria que vocês entendessem, os espíritos nos influenciam sempre. Isso a gente falou quando a gente falou da mediunidade. Os espíritos conseguem nos influenciar tanto para o bem como para o mal. Então, vocês têm, é o que eu falei, a sintonia é importante. Se eu entro em sintonia, se eu estou vibrando negativamente, eu já sei quais são os espíritos que vão me procurar. Se eu estou vibrando positivamente, também já sei quais serão os espíritos que virão. Bom, a relação. Agora, uma coisa que eu queria que vocês entendessem. Vamos falar um pouquinho de uma expressão causa-efeito. Que vocês sabem o que é uma causa e o que é um efeito. Quando eu falo de causa, eu sei que é algo que está provocando. E o efeito é a consequência. Então, quando a gente fala dos espíritos, nós temos a seguinte situação. O espírito, ele coloca em prática aquilo que ele aprendeu. Então é muito comum, às vezes, o espírito chegar na Terra e começar a produzir coisas que nos assustam. Porque ele já traz um conhecimento tão interessante sobre aquilo que ele chega aqui na Terra e começa a praticar isso. Então é muito comum, às vezes você tem uma criança que começa muito pequena, já consegue, tem um raciocínio matemático muito bom, tem uma facilidade para línguas, para a pintura, para o desenho, e as pessoas não entendem, né? Por que essa pessoa tem essa capacidade tão maravilhosa? Algo que que você já traz e que quando você chega aqui, você coloca isso em prática. Então o que eu falei para vocês, aquela experiência começa a ser colocada em prática. Agora voltando à questão do perispírito. Vocês estão vendo que eu faço, né? Eu vou, eu volto, para chamar a atenção de vocês. Como é que o perispírito se liga ao corpo? É uma pergunta que eu sei que vocês querem saber. Eu falei que tem espírito, tem perispírito e tem corpo. Agora vamos falar um pouquinho mais do perispírito? Ele vai se ligar molécula a molécula. Vocês já ouviram falar em molécula, com certeza. Então, molécula a molécula, ele se liga ao corpo físico. É interessante porque quando uma pessoa falece,
morre, como vocês dizem, o que acontece? Vocês vão perguntar, essa separação, ela é automática? Depende. Depende como é que houve como é que aconteceu essa morte, entre aspas. A gente sabe que pessoas podem morrer de velhice, podem morrer num acidente, podem morrer doentes. A gente sabe que há várias maneiras, né, de provocar, de acontecer esse processo, que é um processo normal. Todos nós passaremos por esse processo. Nós chegamos e nós voltaremos. Sei que vocês não gostam disso aí, devem estar me xingando, com certeza, mas faz parte. Então, voltando. Molécula a molécula se liga a esse corpo. Quando a gente tem a fase da separação, essa separação ela pode ser uma separação muito lenta. Vou dar um exemplo. A pessoa está muito doente, numa cama, em coma, ou doente mesmo. Não necessariamente em coma, mas está doente. Você vê que a pessoa está indo embora lentamente. Então, muitas vezes, essa separação está sendo feita de maneira lenta, gradual. Agora, de repente, a pessoa sofreu um acidente ali, morreu. Então, a separação aí já não é uma coisa tão fácil de entender. Porque a gente sabe que esse processo, normalmente, eu queria chamar a atenção de vocês para uma palavra chamada vitalidade. Anotem no caderno de vocês aí. Vitalidade. Todos nós temos vitalidade. O que é a vitalidade? É exatamente essa capacidade, essa energia que nos mantém vivos aqui na Terra. Então, o que acontece? Com o tempo, quando a gente começa a envelhecer, os cabelos começam a cair, como os meus, por exemplo, o que acontece? A gente começa a perder a vitalidade. Vão me perguntar, o que é vitalidade? A energia vital. A gente começa a perder isso. Então, à medida que a gente começa a perder, a gente começa a envelhecer. Vocês vão me perguntar, mas não tem um jeito aí para a gente conseguir resolver isso? Tem. A gente pode repor essa energia? Sim. Não é uma coisa que vai acontecer sempre, mas isso é um outro assunto, a gente até pode se alongar aí depois, né, se vocês quiserem, mas no momento eu queria que vocês pegassem a palavra vitalidade, energia vital. Isso é importante, porque isso nos mantém vivos. Quando a gente envelhece e vai chegando perto, né, daquela palavra horrível que ninguém gosta dela, morte, essa energia vai indo embora. Então a gente começa, e quando ela não há um esgotamento, a gente não existe mais materialmente. Vejam bem que eu falei, materialmente, e espiritualmente, a gente continua existindo. Bom, voltando aos tipos de espíritos. Eu falei de espíritos perfeitos, imperfeitos. Agora eu vou falar de espíritos benévolos. Vocês vão amar essas palavras. Isso tudo está lá. Se vocês procurarem no livro dos espíritos, vocês vão encontrar isso. Aqui, ó. Ah, que coisa bonita. Olha o livro dos espíritos, ó. Vocês já conhecem esse livro, já falei dele. Monsieur Kardec está aqui, ó. Então, o que acontece? Quando a gente fala do livro dos espíritos, a gente fala... Isso tudo vai aparecer no livro dos médiuns, né? A gente tem lá o livro dos espíritos. Vamos falar de espíritos benévolos. Vocês vão falar o que são espíritos benévolos. Aí tem uma coisa muito interessante. Predominância de bondade. Gostam de prestar ajuda. São aqueles espíritos que chegam querendo nos ajudar. Então, esses são espíritos benévolos, benevolentes. Né? São eles que vão trazer sempre algo bom, vão nos dar coisas boas. Temos aí os espíritos sábios. Vejam bem que isso é uma classificação didática que eu estou aqui passando para vocês. Eu não inventei isso. Isso está lá na codificação, se vocês procurarem. Vocês vão encontrar benévolos, sábios, pseudo-sábios, e nós estamos falando exatamente dessa divisão. E o que são espíritos sábios? Possuem amplitude de conhecimento. Preocupam-se mais com a ciência, não se ligando mais às paixões humanas. Lembra quando eu falei para vocês daquelas palavras orgulho, paixões, ignorância, inclinação para o mal? São expressões que caracterizam os espíritos imperfeitos. Só que agora a gente está falando de espíritos que não são imperfeitos.
São espíritos sábios. Não são espíritos ainda com grau de evolução máximo, não. Mas eles são espíritos que se preocupam, como eu falei, mais com a ciência. Eles estão preocupados com o conhecimento, com a evolução, e não mais com as paixões humanas. Agora existem espíritos prudentes. Bom, todo mundo sabe o que é prudente, né? Quando eu sou prudente, eu presto atenção para não fazer besteira, né? Cuidado, prudência do que vocês vão escrever aí. O que são espíritos prudentes? Conhecimento é limitado, sua moral é elevada, porém julgam com precisão. Então, na realidade, são aqueles espíritos que têm o cuidado de saber o que eles vão dizer. Por isso que eles são prudentes, né? É como eu aqui. Se eu começar a falar um monte de besteira, ainda vocês não vão querer me assistir, vão mandar parar o vídeo, vão pausar e eu, né, já sabem o que vai acontecer. Então, pense o seguinte. Quando eu falo de espíritos prudentes, eu falo desses espíritos que têm exatamente uma evolução moral elevada e que julgam com precisão. Agora, vamos falar dos espíritos superiores. A gente fala muito dos espíritos superiores. Quem são os espíritos superiores? Reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Olha que interessante. Aquelas 3 palavras que eu citei. Sabedoria, ciência e bondade. Não escreveram, não? Não conseguiram escrever? Então vou repetir. Sabedoria, ciência e bondade. Então vocês estão vendo que eles reúnem tudo. Sua linguagem é benévola, digna e elevada. Vocês estão vendo os adjetivos que aparecem? Digna, elevada, benévola. Nós já sabemos o que é benévola, né? Uma coisa boa, benevolente. Elevado está acima. Indigno é uma coisa, não precisa nem dizer o que é uma coisa digna. Dignidade, lembre da palavra dignidade. Espíritos puros. Eu sei que vocês vão falar, os espíritos puros. Eles fazem o quê? Gozam de felicidade inalterável. Percorreram todos os graus da escala evolutiva. Então são os espíritos puros. Por isso o nome diz pureza, puros. Eles já passaram por todo esse processo, não como a gente, porque a gente já está passando por esse processo. Eles já chegaram lá. Então talvez nós cheguemos um dia. Todos vão chegar. A gente sabe que o processo não é igual para todos. Essa evolução não quer dizer que aquele espírito mais inferior não consiga chegar. Ele vai chegar. A gente não sabe quando. Ele pode levar encarnações, por exemplo. Mas um dia ele chega lá. O pensamento atrai espíritos elevados ou espíritos inferiores. Lembra que eu falei disso para vocês? Então, eu estou chamando a atenção porque eu sei que vocês estão prestando atenção nisso. Pensamento, em tudo que vocês pensam, vocês vibram. Então, se eu penso algo bom, eu estou vibrando para o bem. Se eu penso algo mal, estou vibrando para o mal. Então, cuidado para vocês não se prejudicarem depois. Os espíritos podem, pelo pensamento, eu falei que vocês que tudo tem a ver com pensamento, direcionar, direção, agregar, juntar, dispersar, separar, organizar e mudar as propriedades, combinando-as. Se tiver algum químico aí, que eu sei que tem alguns químicos aí com certeza, aqui mesmo tem um, né? Não vai aparecer, mas tem um químico aqui. O que acontece? Nós temos a capacidade de dizer o seguinte, então os espíritos, eles conseguem fazer tudo isso. Eles direcionam, eles agregam, eles mudam, eles dispersam, eles organizam, eles mudam as propriedades. Por isso que quando a gente bebe água fluidificada lá no centro espírita, a gente fica querendo entender o que tem naquele copo d'água, né? Não tem nada lá, não estou vendo nada. Aí você toma, me senti melhor. Alguma coisa foi modificada naquela água. Aquela fórmulazinha que a gente aprende na escola, química básica, H2O. Então pense o seguinte, alguma coisa mexida naquela água, naquelas propriedades ali, e a pessoa toma aquela água e sai dali rindo feliz. Nem ganhou na loteria, ela sai feliz. Bom, voltando à questão então, que eu falei, o que é o espírito? Uma pergunta que eu vou fazer. E espírito é o ser inteligente, sede do senso moral.
Vocês viram que agora eu falei, primeiro era o princípio inteligente do universo. Agora eu estou aumentando. Ser inteligente cede do senso moral. A gente vai juntando as coisas, né? E o perispírito, o que é mesmo? O corpo fluídico. Perceberam que eu falei de perispírito já várias vezes? Eu falei de espírito, eu falei de perispírito, e não falei do corpo, né? O corpo vocês já conhecem, vocês estão vendo. Se vocês olharem no espelho, vocês vão ver se vocês são bonitos ou feios. O que nos interessa é falar principalmente do mundo espiritual. Nós estamos falando de espiritismo, então, mundo espiritual, certo? Então o perispírito ele é semimaterial. Vejam bem, espírito imaterial, perispírito semimaterial e o corpo físico material. Muito fácil, né? A verdadeira vida, aí vocês vão fazer o seguinte, a verdadeira vida está onde? No mundo material ou espiritual? O que vocês acham? Ninguém sabe, né? Claro que vocês sabem. No mundo espiritual. Nós estamos aqui simplesmente passeando um pouquinho, fazendo uma viagemzinha. A gente ganhou uma promoção lá, né? A gente sabe disso. E nos deram essa oportunidade. Mas a nossa verdadeira vida está no mundo espiritual. Sei que vocês não gostam muito disso. Vocês querem ficar aqui. Mas quando o bilhete acabar, não tem jeito. Tem que voltar. Então, já sabem que não tem como ficar eternamente. Bom, eu vou citar aqui para vocês um filme que vocês com certeza já ouviram falar. Um filme chamado Nosso Lar. Vocês sabem que esse filme é baseado, né, no espírito André Luiz. Ele vem falar de Chico Xavier, com certeza, o maior médium brasileiro, talvez o maior médium do mundo. Mas nós temos aí o filme Nosso Lar. E por que eu estou citando Nosso Lar para vocês? Porque a gente sabe que naquele filme existem as colônias. E vocês vão falar, o que são colônias? A colônia espiritual. Né? Então a gente tem aí, na realidade, é um grupo. Né? Na realidade são grupos. E a gente pensa que esses grupos estão fazendo alguma coisa. Trabalhando, ajudando, curando, doutrinando. Tudo isso está acontecendo. Muito perto da gente. Essas colônias estão aí na Terra. Embora a gente não as veja, elas estão aí. Então, se vocês puderem ou quiserem, assistam esse filme, O Nosso Lar. Vocês vão gostar muito. Claro que muitas coisas ali vocês vão questionar. Mas o nosso objetivo é esse, que vocês pensem e reflitam. Saiam da ignorância. Vocês se lembram que a gente falou de moralidade, de intelectualidade, de conhecimento, aumento de conhecimento? Exatamente o que a gente está fazendo. Que vocês possam aumentar o conhecimento e que vocês possam sair da ignorância. Que é o nosso objetivo, não é? Bom, então, voltando às colônias. Eu vou ler algo para vocês aqui que eu achei interessante. Eu peguei isso em algum lugar e achei muito interessante. Há departamentos específicos onde estudam as leis universais, vamos falar do universo, tanto da moral como da cosmologia, preparando-se intelectualmente para poderem ajudar no progresso do planeta onde encarnarem. Então vocês estão vendo que eu estou falando desses espíritos que vão voltar para cá. Vocês vão se lembrar quando eu falei que a Terra é um planeta de provas e expiações. E ela está passando a ser um planeta de regeneração. Quando a gente fala de regeneração, a gente fala de transformação. Vai se regenerar. Então, o que eu posso concluir? Que alguns espíritos que estão chegando agora são espíritos que já vão trazer essa mudança. E vão provocar essa mudança. Não quer dizer que isso vai acontecer amanhã, claro? Não vão pensar que vocês vão dormir hoje e amanhã os espíritos estão aí. Não é assim. Mas isso vai acontecendo lentamente. Espíritos que estão chegando e que estão como as que vão trazer essa mudança. Por isso que a gente fala da transformação de provas e expiações para regeneração. Exatamente. Agora, André Luiz vai nos falar de uma coisa interessante. Vocês já ouviram falar em umbral. Todo mundo quer saber o que é umbral, né? Deve ser interessante que todo mundo quer ir lá, né? Só que o que é umbral? André Luiz nos fala do umbral das paixões humanas, dos vícios e sentimentos negativos que envolvem o espírito.
e cultiva a vida materialista, criando sobre si uma massadura imensa. Então vocês perceberam que o umbral não deve ser um lugar muito interessante, né? Não é um parque de diversões, mas é um lugar onde estão esses espíritos que cultivam tudo isso que eu falei para vocês, vícios, paixões humanas. Eu quero essa mulher de qualquer jeito, eu quero esse homem de qualquer jeito. A gente sabe que existem outras pessoas assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não transformar a vida da gente no inferno. E aí eu estou falando do umbral aí, vocês estão vendo, interessante. Veja que eu não estou falando do inferno católico. Eu estou falando do umbral. Agora vocês vão me perguntar o seguinte. Voltando às colônias. O que acontece nessas colônias? Eu falei para vocês que tem doutrinação, tem cura, tem resignação. Claro que tem, né? Eu vou me resignar. Se vocês assistirem a esse filme, vocês vão ver o que aconteceu com o médico. Então, houve uma resignação? Depois. Prece. Vamos falar de prece? Vamos rezar. Claro, eu preciso rezar. Arrependimento. Pense na erraticidade. O espírito está lá naquele estado de erraticidade. Ele está fora da matéria. O que acontece com ele? Ele vai passar por um processo de arrependimento, de resignação, de reflexão. Ele vai ter tempo para pensar. Então a gente tem a questão também do arrependimento. Bom, aí vocês já vão me dizer assim, então como é que acontece? Mais uma vez a gente falando dos espíritos, para quem chegou agora, né, a gente está falando dos espíritos. Então tudo depende do seu processo moral e intelectual. Então eu tenho que insistir, falar dessas palavras para vocês, que eu sei que vocês já sabem, mas eu preciso falar sempre disso. Existe a questão do processo moral e intelectual. Agora, um espírito evoluído, ele precisa reencarnar? Não. Agora, se eu sou um espírito e ainda estou em processo, em evolução, eu preciso voltar. Vocês vão perguntar, mas eu vou voltar na Terra? Não necessariamente. Existem planetas mais avançados que a Terra? Existem. Existem planetas mais atrasados que a Terra? Também existem. Então a gente tem que ver, né? De acordo com o que a gente faz, o que vão fazer com a gente, né? Vamos continuar a falar sobre a classificação dos espíritos. Vocês vejam que eu não falei de todos ao mesmo tempo, porque senão fica uma coisa muito chata para vocês. Então a gente vai dividindo, a gente intercala, fala de alguma coisa, depois fala de outra e vocês vão seguindo aí. A gente falou de espíritos impuros. Eu falei de espíritos puros, que são aqueles espíritos que já alcançaram o grau máximo de evolução. Voltando aos espíritos impuros, a gente fala o seguinte, que eles têm inclinação ao mal, nós já sabemos, não é? Eles promovem discórdia. O que é uma discórdia? Confusão. Eles querem que você brigue com o seu vizinho, que você bata na sua mulher, que você surre lá o seu filho. É exatamente isso. Então são aqueles espíritos que se comprazem quando eles já veem esse tipo de coisa acontecendo. Então existe a discórdia, a confusão. Desconfiança, né? Eu tenho que desconfiar do meu vizinho que deve estar lá, né? Saindo com a minha esposa. Sempre eu vou semear a desconfiança. Hipocrisia. Vocês conhecem pessoas? Eu te adoro, te amo e eu odeio a pessoa, né? Então, existem espíritos também que fazem isso. Ciúme. Vocês sabem disso. Aquela pessoa que é ciumenta, extremamente ciumenta, se você olhar para o lado, você morre. Então a gente sabe que existem espíritos também que fazem isso. Orgulho. Eu sou melhor do que você. Eu posso e você não. Isso é orgulho. Aqueles espíritos que estão ligados à matéria. Ele foi embora, mas não sabe que morreu. Morreu, mas não deitou. Vocês conhecem essas pessoas que dizem isso? Então são aqueles espíritos que ainda estão ligados, estão presos na matéria. Cuidado para não acontecer isso com vocês, hein? Deixem o macarrão que vocês fizeram e vão. Porque senão, vocês não vão comer mesmo, porque não tem como. Levianos. O que são espíritos levianos? Leviandade, levianos. Ignoram intencionalmente, vou repetir isso aí, ignoram intencionalmente malignos
inconsequentes, causadores de intrigas, mistificações. Vou chamar a atenção de vocês para essa palavra mistificação. Existem muitos espíritos que, quando se manifestam em certos espíritos, isso pode acontecer no candomblé, isso pode acontecer na Umbanda, isso pode acontecer no kardecismo. Por isso que eu falei para vocês que é a ponto de contato. O que acontece? Esses espíritos se fazem passar por outros. Então ele diz que eu sou fulano, e não é ele. Ele diz que é Luís XIV, mas não é Luís XIV. Ele diz que é Newton, mas também não é Newton. Ele é quem ele quiser. Você não tem como confirmar, né? Ele se apresenta lá, dá uma fórmula lá, você era péssimo na matemática, você vai achar que está certo. Então, cuidado que vocês vão, isso acontece. Então, são os espíritos chamados levianos. Bom, então eu vou deixar um pensamento aqui para vocês, que eu tirei lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então eu queria que vocês pensassem sobre esse pensamento.